criança tem 25% do corpo queimado numa história surreal. Ela estava na praia, deu um mergulho, a mãe falou, vamos embora. Ela caiu num buraco de carvão aceso que estava na areia de Copacabana coberto. A mãe da vítima alerta para o perigo e pede para as autoridades tomarem as medidas para que isso não aconteça. A perna da criança ficou terrível. Os detalhes com Jackson Silva. Rodou. Na imagem é possível ver os ferimentos causados pela queimadura. A mãe gravou um vídeo e expressou a indignação. É muita irresponsabilidade de uma pessoa enterrar carvão, gente, na praia, na areia da praia. Gente, isso não pode ficar assim. Olha o estado que ficou meu filho ficou com a perna totalmente queimada, gente. Isaac Dias, de 8 anos, teve 25% da perna direita queimada. O acidente aconteceu no último dia 30, no posto 3, em Copacabana, zona sul do Rio. Isaac Dias sempre gostou muito de praia. Nesse dia, ele, a irmã de 2 anos, a mãe e o padrasto vieram passear. Isaac resolveu entrar na água. Depois, a caminho de casa, o menino se jogou em um bolo de areia, como esse daqui, e começou a chorar. Foi quando Ana se aproximou e viu que o filho estava queimado. A criança foi levada às pressas para a unidade de pronto atendimento da região. Não tinha ninguém aqui. Passei ali no bar amigo do meu esposo, pedimos um balde d'água, jogamos na perna dele. Passei na farmácia e comprei uma pomada. E ele, não, mãe, mãe. Fui para a UPA, quando eu cheguei lá, o médico já atendeu ele o mais rápido possível. Revoltada, a mãe foi à delegacia do bairro e registrou o caso. Fiz o BO, depois fiz o exame de corpo de delito. E, né, quero justiça, não queria que ficasse assim, né, para não acontecer com outras pessoas, né. Tentamos falar com Isaac, mas ele ficou traumatizado com o acidente. É difícil você lembrar disso? O sofrimento não só atingiu a criança, mas também toda a família. Eu só sei expressar com as minhas lágrimas, porque dói pra mim, não vou mentir pra você, dói muito. Uma coisa que era pra ser um lazer pra ele, virou isso aí. Ver meu filho desse jeito, sabe? Com a mão na boca, sem querer falar. Quando a gente vai falar num assunto, ele taca a cabeça na parede, fica se batendo na parede. Não resistente a tomar banho, chorando direto. Difícil até falar. Eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que está com o secretário de Ordem Pública, doutor Breno Carnevale. Eu não consigo falar secretário, eu sempre falo do doutor Breno. Eu quero só ir direto ao assunto com vocês. Primeiro assim, como que pode ser feita uma fiscalização? Eu não vou acusar ninguém, mas a gente sabe, e por favor, é uma categoria que vende, que eu compro queijo, mas que tem o fim. Eu só consigo imaginar isso, porque eu não vejo muitos... tem gente que faz churrasco e tudo mais, mas você não vê uma churrasqueira, né? Eu estou trabalhando com probabilidades, mas você vê muito vendedor de queijo, né? Do qual tem aquela sua, como que fala? Uma churrasqueirinha portátil, que tem o carvão ali. O que eu consegui imaginar nesse caso é que eles estão despejando esse carvão, abrindo buracos na areia e despejando carvão dentro. Ou eu estou errada, tem também gente que faz churrasqueiro, porque assim, tem que se fazer uma fiscalização. Não pode imaginar, o menino tá saindo da água salgada. E aí ele pisa, ele cai num buraco e o buraco tá cheio de brasa e queima a perna nesse nível, gente. Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, infelizmente, na praia acontece de tudo. Tem sim essa possibilidade, tá, de uma churrasqueira portátil, aquela latinha, aqueles improvisos, bota ali o carvão, aí vendem queijo, churrasquinho, mas também tem aquele churrasco na praia, bota ali o churrasco e fazem por conta própria, mas tudo isso é proibido.
Para quem está assistindo esse SBT Rio agora, eu vou mostrar como tudo aconteceu. Imagina só, o Isaac veio com a família para curtir a praia de Copacabana. Como eu gosto da praia, você adora a praia também e qualquer pessoa gosta. Logo depois, ele veio a caminho de casa. E aí, Isabelle se jogou em um montinho de areia como aquele ali, ó. Mostra ele, Pedro, manda por gentileza. Quando ele se jogou ali, começou a gritar. Falou, mãe, está queimando, está queimando. A mãe pensou que fosse um vidro, tivesse cortado o menino. Quando ela se aproximou, Isabelle estava todo queimado, infelizmente. Então, a delegacia da região já está investigando o caso, mas, conforme você disse, vamos falar sobre a fiscalização. É importante, Isabelle, que fiscalize, sim. Segundo o delegado Breno Carnevale, no domingo eles apreenderam também carvões aqui na região, mas é importante ressaltar que isso é proibido, né, doutor? Uma boa tarde para o senhor. Como anda a fiscalização nessa região e em outras praias do Rio também? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle, aos telespectadores. Mais uma vez, estou à disposição. Acho que é importante frisar, né, essa proibição. E aí a gente realiza, né, através da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal, operações diárias, especialmente em áreas que concentram mais pessoas, turistas, enfim. A Praia de Copacabana é um exemplo. E aí eu vou trazer um dado, só em 2023, a Secretaria de Ordem Pública apreendeu 170 mil itens em fiscalizações de comércio ambulante irregular. E aí eu chamo a atenção para essa diferenciação também. O comércio ambulante é importante para a cidade, a gente vive um momento sensível do ponto de vista econômico, no entanto, isso não pode servir de desculpa e justificativa para uma deliberada desordem. Então, a gente encontra muitas vezes nas praias pessoas com churrasqueiras estruturadas, a gente faz a apreensão. Esse domingo a gente apreendeu 42 sacos de carvão, só aqui na praia de Copacabana. Infelizmente, no final de semana passado, nós tivemos um episódio em que um sujeito fazia churrasco no Leblon. As equipes foram fazer a retenção dessa churrasqueira e as pessoas atacaram as equipes com pedras. E aí também é uma oportunidade, aproveito para me solidarizar com o Isaac, com sua família, mas é uma oportunidade para a gente parar de tratar problemas complexos com discursos fáceis. É claro que a gente tem um olhar cuidadoso para o trabalhador, a gente quer que essas pessoas se regularizem agora, elas precisam ter responsabilidade, né? Então, fica um exemplo, infelizmente, com dor, com lesão, mas para as pessoas compreenderem o motivo pelo qual a Secretaria de Ordem Pública faz ações na praia para remover carrocinhas com milho, com panela fervendo, carvões acesos. A gente está num ponto aqui em Copacabana que tem sido frequentemente cenário de confrontos em que ambulantes ilegais estão atacando as equipes da Secretaria de Ordem Pública. Na última semana, a viatura foi atacada com pedra e entrou vidro dentro do olho de um agente. E é para deixar claro que o trabalho ele tem como foco a preservação da organização, o que pressupõe a preservação da integridade física e da vida das pessoas que estão na cidade. Isabelle Benito. Doutor, muito obrigada. A gente fala doutor sempre, não dá para falar, não dá para deixar de falar doutor, mas eu acho importante a gente saber dessa fiscalização que a gente não sabe, e você toca num ponto muito sensível, e que muitas vezes a gente sabe que as pessoas precisam do trabalho, o trabalho do ambulante é importante, mas quando a prefeitura está agindo com ordem pública, as pessoas têm que entender também que é preciso que, para viver em sociedade e exigir o ordenamento, é preciso que se cumpram as leis. Eu vou agradecer a sua participação aqui, agradeço Jackson Silva, sei que também o secretário tem outros compromissos. Doutor Marcos Amin, mas nós estamos falando o que o doutor Breno até voltou com cuidado e falou toda a solidariedade ao Isaac, à família do Isaac, mas para a gente também cair uma ficha nossa. É preciso, é claro, eu compro o queijinho, eu compro o milho que o Dudu ama na praia, mas assim, a gente precisa ter responsabilidade, eu não vou cravar aqui, mas eu pensei, a gente está falando na redação. Ele pisou num buraco em brasa, você imagina, ele saiu do mar felizinho, enfiou o pé olha só a perna dele. A gente tem um crime. Se a gente vai conseguir responsabilizar? Não, mas que a gente pelo menos, eu acho difícil. Não sei se você tem outra opinião, porque às vezes foi Copa? Copacabana tem imagem, tem a Polícia Civil tem um monte de câmeras. A Polícia Militar e a Prefeitura tem bastante câmeras ali com zoom bem considerável, zoom óptico. Podemos até pensar aí. É possível a identificação. Ver se alguém cavou e fez, né? É possível a identificação, sim. Né, e imputar aí uma lesão corporal culposa, sem dúvida nenhuma. Porque não dá pra gente fechar os olhos diante da perna do menino, que simplesmente tá todo ali cabisbaixo, óbvio, relatou um trauma, a mãe relata um trauma nítido ali, e a queimadura, que isso a gente sabe, pra quem já... Eu nunca me queimei, tá? Mas eu já fui no hospital de
que é referência de queimados, o Hospital Federal de Andaraí, do 4º andar que era, e assim, infelizmente eu tive que fazer uma reportagem, é muito, você deve saber, é muito difícil raspar, é esponja, é um tratamento muito doloroso para quem tem queimadura, então assim, temos um crime, né? Não temos só uma conscientização. A princípio, sim, nós temos um crime, né? É um crime que está sendo investigado, sem dúvida nenhuma. Abrindo um parênteses importante, sem desvirtuar o assunto, que foi inaugurado aí pelo Breno, meu colega, que hoje é secretário de Ordem Pública, essa questão do discurso fácil, né? Daqueles que estão trabalhando. Não é assim. E isso envolve também segurança pública em última análise, né? Da chamada teoria da janela quebrada. Se você tem uma desordem total, isso é estatisticamente, comprovadamente, mediante dados científicos, um ambiente propício à prática de crimes. Até para você começar arrastão, a prática de crimes, isso é um fato. Né? E o que você muito bem disse, para viver em sociedade, você precisa atender determinado regramento. Né, viver de acordo com determinado regramento. Mas tudo... Aí vem aquele discurso. Mas tudo, não sei o quê, tudo é bagunça. É um discurso de quem é canalha. Né, porque você não precisa que ninguém siga as regras para você seguir. Primeiro ponto. Segundo ponto, Isabelle, eu fico assim, consternado, e aí me permite, Isabelle, que determinadas instituições, né, que gostam, né, principalmente instituições que criticam a polícia, você não vê agora elas se colocando que a atribuição delas. A atribuição delas, né, ver pelo direito desse garoto. Direito à indenização. O poder público tem que indenizá-lo. A mãe falou em relação... Eu não digo só... Exatamente, Isabelle. Psicológico, era o ponto que eu ia bater. Nítido. Eu não estou falando só da questão física, não. Da pelinha a questão dele. psicológica que foi colocada pela mãe. Ele não fala mais. O tratamento psicológico. Isso tudo tem que ser arcado, independentemente se o Estado foi diretamente culpado, o Estado que eu digo, o poder público municipal. Sim. Foi diretamente culpado pelas lesões. Né? A responsabilidade, a meu ver, é objetiva. Causa e efeito. Sim. Tinha a função de fiscalizar. Pode ser onipresente? Não, impossível. Não pode ser onipresente. Mas como aconteceu uma coisa que deveria ter sido fiscalizada pelo Estado, no meu entender, cabe indenização e, principalmente, o custeamento do tratamento psicológico desse garoto. Muito bom. E todo mundo em silêncio. Você já conheceu uma moça dedo na cara, não conheceu? A moça dedo na cara? Lembra dela? Mas agora a gente tem o dedinho. Quer ver só? Ele levantou o dedinho, eu tenho que voltar para ele. Levantou o dedinho, eu não posso ficar quieta. Cadê? Fala, Jackson Silva. Isabelle Benito, vou pedir para o Pedro Mota mostrar aquelas duas câmeras que estão ali. A polícia vai pegar imagens, foram gravadas, elas apontam exatamente para o local onde aconteceu esse episódio. Agora vem para mim, Pedro Mota, é importante saber, porque assim, além de não poder fazer esse tipo de serviço, infelizmente a pessoa que usou o carvão ainda enterrou na areia. Então tem que saber que vem criança, né, doutor? E menores de idade também, até meninos de 2 anos, adoram areia. Até a gente também vai andar descalço, pode queimar o pé, então é um alerta que se faz, né, doutor? Com certeza, e justamente com esse foco que a gente faz operações na areia, operações que a gente chama de Operação Tatuí, para desenterrar itens. A gente já encontrou freezer, já encontrou material esportivo, material pontiagudo, justamente para que as pessoas possam ter a tranquilidade, né, de usufruir do espaço público, sabendo que a fiscalização, como meu amigo Dr. Marcos Amin, aproveito para mandar um abraço, bem cravou, é impossível ter um agente da guarda para vigiar cada cidadão, então além da fiscalização que a gente faz, a gente precisa ter as pessoas colaborando, tendo essa consciência. A gente vai continuar trabalhando, né, para organizar a cidade, sabemos os desafios que a gente tem pela frente, mas a gente não vai retroceder, vai continuar exercendo nossa autoridade para organizar a cidade, tratando obviamente os assuntos complexos de forma madura, mas com firmeza, com rigor, para que a gente possa ter a lei sendo cumprida aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, secretário. Rapaz, o Mar tá brabo lá atrás, né? Olha só, tá brabo. Jackson, daqui a pouco, então, eu vou liberar o secretário, pelo amor de Deus. Vou liberar, mas o moço do dedinho vai ficar aí, que daqui a pouco eu quero falar sobre o tempo, tá? Rapaz do céu. Dá nem pra botar o pezinho ali, né? Quem são essas pessoas que conseguem estar numa armolha dessa, né? Eu tenho medo do mar. Eu tenho medo do mar, sabia? Eu morro de medo do mar.